Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Esta é a nossa sexta semana de aulas. Vamos dar continuidade ao assunto de química orgânica. Hoje nós vamos trabalhar as outras funções orgânicas. Lembrem-se que nós já trabalhamos hidrocarbonetos. A aula passada foi funções oxigenadas e hoje nós vamos fechar com as outras funções, entre elas nitrogenadas, halogenadas, sulfuradas e aquelas que são acompanhadas de metais. Tá? Só lembrando que quando a gente trabalha as funções orgânicas, a gente tem que criar algumas competências sobre elas. A primeira é identificar o grupo funcional presente na cadeia orgânica. Por quê? Sabendo quem é o elemento químico, como ele está ligado a essa cadeia carbônica, aí a gente sabe qual é a função a que ele pertence e identifica a função. Em segundo lugar, a gente tem que dar o nome, seguindo as regras oficiais da nomenclatura. E para fechar, a que se aplica cada função dessa? Quais as características que eles apresentam? Enfim, tá? Então vamos embora. Hoje nós vamos aqui trabalhar as funções orgânicas. Lembrem-se que são os grupos funcionais que identificam a função. Essas duas primeiras são funções oxigenadas trabalhadas por nós na aula passada. Está aqui a função éter, que é quando o oxigênio está ligado, está no meio de duas cadeias carbônicas. Tá? Aqui é o grupo funcional carboxila, que dá origem aos ácidos carboxílicos. Esse daqui será uma função explicada hoje. Tá? O grupo, a cadeia carbônica ligada a um halogênio, um elemento da família 7A. E aqui, uma cadeia carbônica ligada a nitrogênio, também será estudada hoje, ok? Começaremos pelas funções nitrogenadas, aquelas que têm nitrogênio. Então eu tenho aqui a função amina. Amina é quando a cadeia carbônica está ligada a um grupo nitrogênio. Tá? Como o nitrogênio ele é um elemento dotado de 3 ligações químicas, eu posso ter aminas desse tipo. Nessa primeira aqui, o nitrogênio está ligado à cadeia carbônica, mas está ligado a outros 2 hidrogênios. Assim eu chamo de amina primária. Quando o nitrogênio está ligado a 2 cadeias carbônicas, eu chamo de amina secundária. E quando ele está ligado a 3 cadeias carbônicas, eu chamo de amina terciária. Como é que é a nomenclatura, Marílio? A nomenclatura é a seguinte. Você pega o nome do radical que está ligado ao grupo amina e, então, acrescenta a ele, ao fim da nomenclatura, a palavra amina. Veja que aqui eu tenho um grupo metil ligado à amina. Então ele vai ficar metilamina. Aqui vejam que eu tenho 2 grupos. Eu tenho o grupo etil, tenho um grupo do outro lado metil, e aí o grupo amina. Então é etil, metil, amina. Lembrando que você vai colocar na ordem alfabética. Certo, pessoal? Mas também encontramos cadeias de aminas ramificadas, como é o caso dessa daqui que eu tenho embaixo. Veja que eu tenho aqui o grupo amina, está aqui o NH2, e ligado a uma cadeia ramificada. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que pegar, né? Vou aqui selecionar o meu pincel, tá bom? Primeiro eu tenho que pegar e selecionar aquilo que eu chamo de cadeia principal. A cadeia principal tem que estar incluindo o maior número de carbonos e a presença do grupo funcional que é o NH2. E aqui eu passo a ter agora, 3 ramificações. Essa daqui é uma ramificação, essa daqui é outra, e essa daqui é outra ramificação, certo? E obviamente aqui é o grupo funcional, ok? Fazendo a enumeração, partindo do lado mais próximo ao grupo funcional, eu vou ter aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Então, como é que eu faço a nomenclatura agora desse composto? Vamos lá. Eu tenho, primeiro, ordem alfabética, identificando aonde eles estão. Então, eu tenho aqui 2-amino, aí você vai dar o nome amino com O, tá? Você tem no carbono 4
o fenil, e você tem no carbono 2 e no carbono 3 o dimetil. E no final você vai ter o quê? A cadeia principal, que é hexano. No caso, essa é a nomenclatura dessa cadeia. 2-amino, 4-fenil, 2,3-dimetil-hexano. Ok, pessoal? Então é assim que você dá a nomenclatura quando a cadeia for muito grande. Na sequência aqui, algumas aplicações da amina. Você vê aí ele apresentado na estrutura da cocaína, tá? E também na estrutura da adrenalina, que é o hormônio que dá um incentivo para a gente ficar ativo, enfim. Ok? Geralmente, quando você vê algum princípio ativo escrito nas caixas dos remédios, terminando em ina, esse medicamento, com certeza, ele é a base de alguma amina. Tá bom, pessoal? Vamos para a próxima função. A função amida. O que é que a função amida tem de grupo funcional? A função amida tem isso daqui, ó. O NH2, que vem da amina, ligado a um carbono que tem dupla O. NH2 ligado a um carbono que tem dupla O. Também tem aqui a classificação de amida primária, que é essa daqui, como amida secundária, como amida terciária. Sigo aquele mesmo raciocínio. Se o nitrogênio está ligado a 2 hidrogênios, é primária. Se ele estiver ligado a um hidrogênio e a uma outra cadeia amida, ela é uma amida secundária. E se ele estiver ligado a 3 grupos C dupla O, ele é uma amida terciária. Nomenclatura bem simples. Prefixo mais saturação terminando no nome amida. Aí você tem aqui umas cadeiazinhas. Aqui, ó, essa. Como é o nome dessa? Essa daqui são 2 carbonos. Então ele tem 2 carbonos etano com o grupo amida. Então ele vai ser chamado de etano amida. Vejam que esse daqui ele tem uma ramificação aqui. Então vou ter que chamar essa de ramificação e essa parte aqui do grupo da cadeia principal. Então vai ficar N, porque está ligado ao hidrogênio metil, porque esse metil, deixa eu apagar aqui que não está legal, boracha, deixa eu botar aqui de verde, só porque eu já tenho começado. Então, N, porque N, que é para poder você lembrar que esse metil está ligado ao nitrogênio. Podia estar ligado à cadeia principal. E aqui você completa com droga. Etano, deixa eu apagar aqui. Apaguei tudo, não tem problema não. Vamos trocar aqui a caneta, pessoal. Sem atrapalhar mais. N, metil, etano, amida. Certo? Deixa eu só ajeitar esse Nzinho aqui. Pronto. N-metil etano amida. É a nomenclatura desse aqui. E tem uma amida aqui que é famosíssima, que é a ureia. Esse daqui, a nomenclatura dele é exatamente essa. Porque a ureia é aquele componente muito, mas muito importante na fertilização de solos, tá? Essa é uma das principais características da ureia. Ele consegue nitrificar o solo com muita eficiência, tá bom? Mais uma função nitrogenada. Essa daqui é a nitrila. Veja que a nitrila aqui, ó, tem o carbono ligado a tripla N, certo? Então você tem aqui, ó, o grupo funcional C tripla N. E a nomenclatura semelhante à da amida, só que você completa com nitrila no final.
Então você vai ter aqui, ó, a metanonitrila e aqui a propano nitrila. Certo, galerinha? Fácil. As nitrilas estão presentes em alguns importantes tecidos têxteis, principalmente essas que formam os edredons, tá? É a famosa acrilonitrila. Esses componentes é muito utilizado como polímero. Ok, galerinha? E aqui o nitrocomposto. Nitrocomposto famosíssimo. É esse grupo aqui, ó, o N dupla O dativa O. Esse grupo aqui ele vem do ácido nítrico. E aí ele passa por algumas reações químicas que vamos estudar em breve. E aí você consegue, então, criar esse grupo funcional ligado à cadeia carbônica. Tá? Aqui o importante, talvez o mais importante nitrocomposto, é o TNT. TNT significa trinitrotolueno. Por isso significa TNT. TNT. Trinitrotolueno. É esse composto aqui, ó, pessoal. Tá. Esse daqui é uma grande cadeia, né? Você percebe aqui que é uma cadeia ramificada com 7 carbonos, a dupla ligação no carbono 5. Como é que dá a nomenclatura desse daqui? Lembrando que ele tem que começar com nitro. Aí eu começo aqui com nitro na frente, tá? 2 nitro. Aí você começa a citar... Não, primeiro vem as ramificações, né? O que é que ele tem? Ele tem no carbono 4 o etil. Ele tem no carbono 3 o metil. E ele tem o 2 nitro. E a cadeia principal é com hept, 7 carbonos. Hept. Aí no carbono 5, ele tem a dupla ligação. Hept 5eno. Beleza? Essa é a nomenclatura dessa cadeia aqui. Ok? Vamos para a próxima função. Funções halogenadas. Agora com halogênio. Terminou as de nitrogênio. Vamos para as halogenadas agora. Tá? Aí, então você tem aqui. Toda vez que você tem uma cadeia carbônica ligada a um halogênio, quem são eles? Flúor, cloro, bromo e iodo. Você passa a ter um haleto orgânico. A nomenclatura é muito simples. Você cita o nome do halogênio e o nome do hidrocarboneto correspondente. Olha esse daqui. Você tem aqui o halogênio, o bromo, né? Está aqui o bromo, ligado à cadeia carbônica. Ele está ligado a uma cadeia carbônica propano no carbono 2. Então ele é 2-bromopropano. Olha essa daqui. É uma cadeia carbônica ramificada ligada ao cloro. Aí você tem no carbono 2 cloro, aí no carbono 3 metil, e é uma cadeia de 5 carbonos pentano. 2 cloro, 3 metil, pentano. Não é simples? E a aplicação dos haletos, tá? Eles historicamente ficaram famosos porque foram as primeiras substâncias dedetizantes. Aquelas primeiras substâncias bactericidas, fungicidas, germicidas que foram utilizadas na agricultura. Tá? Tanto que, por causa do componente DDT, que se foi aplicado o uso da palavra dedetização. O DDT é um componente halogenado, tá? Que foi reconhecido como o primeiro agrotóxico criado pelo homem. E vamos ser sinceros, apesar do nosso preconceito por ser um agrotóxico e tal, aquela coisa toda, mas esse foi um passo muito importante que a ciência trouxe para a humanidade,
Porque no momento em que o homem começou a controlar as pragas que atrapalhavam o desenvolvimento agrícola no mundo, a gente teve uma produtividade muito melhor. É claro que no começo, os primeiros agrotóxicos, os primeiros dedetizadores, eles eram fortes demais e tóxicos. Mas aí foi havendo a evolução da tecnologia e hoje a gente tem, vamos dizer assim, os inseticidas agrícolas com um índice de toxidez muito menor do que já foi no início. Tá? Mas, apesar de ser algo que não é tão bom, mas a gente tem que reconhecer o benefício que ela trouxe em termos de aumento de produtividade daquela determinada cultura, livrando ela de várias e várias pragas. Tá certo? Aí aqui eu tenho a dedetização acontecendo, né? Em um determinado local, casas aqui de taipa para poder matar o barbeiro. E outra aplicação é que os compostos halogenados eles têm uma certa, vamos dizer assim, picância. Né? Aqui você tem o gás de pimenta, o gás lacrimejante, né? Sendo utilizado para dispersar multidões. Né? A polícia utiliza muito isso. Beleza? Vamos agora falar das funções com enxofre. Eu tenho aqui do ácido sulfônico, que deriva do ácido sulfúrico. Tá? Isso aqui é o grupo funcional que vem do ácido sulfúrico. Ok? Aí você tem aqui a nomenclatura dele, ácido, o nome do hidrocarboneto com a palavra sulfônico no final. Vejam que aqui eu tenho uma cadeia ramificada com um grupo ácido sulfônico no carbono 3 e um radical metil. Então você tem ácido 4-metil 3-hexanosulfônico. Certo? Nomenclatura simples. A grande aplicabilidade dos ácidos sulfônicos são os detergentes, que são aquelas substâncias com bipolaridade, chamar também de agentes tensoativos, que conseguem combinar aquilo que é polar com aquilo que é apolar. Aquilo que a água às vezes não consegue dissolver, o detergente ajuda a fazer a dissolução dele. Então o detergente ele é muito utilizado para isso. Ok? Outros compostos sulfurados são aqueles em que o oxigênio dá lugar ao enxofre. Como eles são da mesma família, então eles têm essa característica de um substituir o outro. Ok? Então você tem aí, né, veja aí que você tem o composto oxigenado, que é um álcool, que a gente chamaria de etanol, e aí o oxigênio dá lugar ao enxofre. Aí o que é que você faz? Na nomenclatura você acrescenta o ti. Aí o que era etanol virou etanotiol. Aqui uma acetona, propanona. Aí você coloca o ti. Aí onde seria propanona, você chama de propanotiona. Bota um ti no meiozinho da palavra, um ti no meiozinho da nomenclatura. Que é para exatamente dizer que o oxigênio foi substituído pelo enxofre. Beleza, pessoal? E para finalizar, o organometálico. É uma função de raríssima presença na natureza, mas aqui a gente traz mais pelo intuito de identificar a função para vocês, não tem aplicabilidade. E ele sempre vai ser o quê? Ele sempre vai ter, tá certo, a cadeia carbônica, o magnésio e um halogênio ligado a ele. E aí eu faço cloreto de metilmagnésio. Aleto, o nome do radical, mais a palavra magnésio. Simples assim. Beleza, pessoal? Pois é, as funções que restavam eram poucas. Essas que acabei de apresentar. Tá? Simples, na mesma leva, fácil de fazer. Aconselho a todos dar uma lida no livro, tá certo? Para poder pegar essa parte aí. Pegar o questionário que eu coloco na forma de rascunho, resolvê-lo antes, tá? Para daí sim ir lá na ferramenta questionário da plataforma Moodle e respondê-lo. Lembrando que você tem muito tempo para fazer isso. Pesquisa, resolve a lista com tranquilidade, liga para os amigos, manda mensagem para mim, tá bom? E aí a gente ajuda a resolver. Lembrando que quarta-feira a gente tem o nosso núcleo de aprendizagem, né? Pois é, pessoal. Dizer a vocês que eu estou com muita saudade, tá bom? Louco para voltar às salas de aula. Quem sabe aí as coisas estão se resolvendo, né? Para que a gente tenha, de fato, o retorno às aulas presenciais, tá certo? Um beijo no coração, tá? Boa semana de estudos para vocês e até a próxima aula.